O movimento chamado de Nova Era vem a cada dia ganhando mais espaços em toda a imprensa e em todos os meios de comunicação. As livrarias, as bancas estão repletas de livros, de revistas que divulgam a ideologia da Nova Era. Mas, ao contrário do que muitos pensam, a Nova Era não é um retrato do que o mundo será no futuro. Muito pelo contrário. Ela é uma volta ao passado, como nós veremos a seguir. Eles estão trazendo temas como a volta das bruxas. Eles querem tirar aquela imagem negativa que as bruxas tiveram na Idade Média, na época da Inquisição. E eles creem que hoje as bruxas podem ser boas, podem ler o futuro das pessoas através das mãos ou através das cartas. Gnomos e duendes, quem diria? De fábulas contadas para crianças lá na Europa, na Idade Média, eles viraram agora os deuses da floresta. A supervalorização dos anjos, considerando que os anjos seriam como intermediários entre Deus e os homens, quando a Bíblia é muito clara e diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Este erro com relação ao ministério dos anjos não é coisa nova. O gnosticismo, que era uma filosofia errada que existiu no primeiro século, também pregava exatamente esses princípios. E eles foram condenados por apóstolos como Paulo, como João e também pelos líderes da igreja primitiva. O poder das pirâmides. Eles dizem que as pirâmides atraem forças cósmicas, energias cósmicas, e que essas energias têm poderes sobrenaturais. Ora, simplesmente as pirâmides têm a idade do Antigo Egito, séculos e séculos antes de Cristo. Astrologia, hoje tão em moda, eles afirmam que os astros podem interferir na vida das pessoas. Na verdade, a astrologia começou muitos séculos antes de Cristo, através da Assíria e da Babilônia. Esses países adoravam os planetas como se fossem deuses. E o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, sempre condenou essas práticas, como vemos em Deuteronômio 4:19. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua, as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, não sejas seduzido a inclinar-te perante eles, e des culto àqueles, coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Certamente a volta ao passado da Nova Era não para aí. Helena Blavatsky, a fundadora do movimento teosófico e também uma das mentoras ideológicas da Nova Era, diz o seguinte a respeito de Deus e de Satanás no seu glossário teosófico. Deus. A teosofia não acredita no Deus bíblico nem no Deus dos cristãos. Rechaça a ideia de um Deus pessoal. O Deus da teologia é um ninho de contradições e uma impossibilidade lógica. Satã. O clero de todas as religiões dogmáticas considera Satã como inimigo de Deus. Porém, ao deixar de ser considerado segundo o espírito supersticioso e antifilosófico das igrejas, Satã converte-se na grandiosa figura de um personagem que faz do homem terrestre um homem divino. Deus e Satã, os dois supremos, são uma só e a mesma entidade vista de dois aspectos diferentes. Ou seja, segundo eles, Deus não é tão bom como a Bíblia diz. E também Satanás não é tão mau assim. Vale a pena lembrar do que Jesus disse a respeito do diabo em João 8,44. Ele diz que o diabo jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque o diabo é mentiroso e pai da mentira. A nova era voltou tanto ao passado, que agora pretende redefinir
quem é Deus e o diabo. Nosso objetivo com esse trabalho é interpretar a nova era segundo o ponto de vista da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Assim sendo, nós vamos entrevistar diversos estudiosos do assunto que vão dar suas opiniões a seguir. Mas a nossa primeira pergunta seria: o que é nova era ou era de Aquários? O movimento Nova Era é um movimento que abrange todos os setores da sociedade. Muitas pessoas acreditam que Nova Era é um movimento religioso. Nova Era não é um movimento que abrange simplesmente um ou outro setor compartimentalizado. Ela está em todos os aspectos. Ela está na política, na economia, nas artes, no cinema, na televisão. Eles estão também na educação, na religião, na filosofia e daí por diante. Nós podemos dizer que a Nova Era é uma mega rede, porque é uma rede muito grande de organizações, indivíduos, entidades que estão relacionadas uns com o outro a nível mundial e que estão também operando em todos os níveis da sociedade, tanto no aspecto econômico como político, social e educacional. Agora, por que Nova Era? E por que Era de Aquários? Isso é muito simples. Os astrólogos que estão aí imputando, introjetando as suas ideias entre os New Agers, como são chamados os adeptos da Nova Era, eles dizem o seguinte: que o Sol, ele tem uma movimentação no zodíaco. E cada 2.100 anos aproximadamente, ele passa de um ponto para um outro ponto vernal, ou ponto de primavera do Sol, como eles também chamam. Cada um desses pontos é uma era que se inicia. Por exemplo, na época de Jesus Cristo, quando ele veio aqui na Terra, o Sol estava na casa de Peixes. Então eles acreditam que nós estávamos debaixo da era de Peixes. E, consequentemente, Cristo teria vindo como um líder para impetrar, para introjetar todas as suas filosofias e ideologias, e que quando terminasse essa era, ou seja, ele já cumprisse o seu papel, deveria se entrar numa nova era, a Era de Aquários, que é a era que está se iniciando agora. Merlin Ferguson, uma das principais defensoras do movimento Nova Era, ela diz o seguinte, que esse movimento também deve ser chamado de conspiração aquariana. Por que conspiração? Porque, segundo ela, neste livro aqui, como vocês estão vendo, A Conspiração Aquariana, na página 19, esta palavra conspirar significa respirar juntos. Ela afirma que é uma rede onde existem pessoas de todos os níveis, tanto líderes políticos, econômicos, quanto faxineiros, professores, crianças, todos os segmentos, os setores da sociedade, existem New Agers. E eles são como uma rede que, entrelaçada, caminham em direção a um único fim. Muitos deles nem sabem que isto é um movimento. Um outro aspecto importante que nós citemos aqui é o fato de que, para ela, a nova era pressupõe uma mudança de paradigmas, ou seja, uma mudança de modelos. Ela acredita o seguinte, que existem alguns modelos que já foram cristalizados na sociedade que precisam ser rejeitados. E ela diz até mais, que enquanto que estes modelos não forem rejeitados e mudados, substituídos, a sociedade vai continuar com problemas sérios, em todos os âmbitos. Problemas econômicos, problemas sociais, problemas culturais e daí por diante. Ela diz ainda que estes modelos, eles não são mudados assim de uma hora para outra. Esta é a razão porque eles estão introduzindo gradativamente, muito sutilmente, esses novos conceitos. E ela diz até mais que, no começo, eles são repudiados, mas eles vão encharcando a sociedade com esses novos modelos e as crianças que estão crescendo vão aderindo a esses conceitos e a hora que a sociedade viu, já assumiu estes novos modelos. Agora, não existe nada de novo na Nova Era. São antigas práticas milenares, seculares, já condenadas há muito tempo pela Bíblia. Práticas como astrologia, comunicação com os mortos, ou channeling, como se diz no inglês, reencarnação e adivinhação. Como vimos, a nova era é um movimento que pode tomar grandes proporções. Mas o que pretende a nova era? Quais serão os seus objetivos? O principal objetivo do movimento Nova Era é estabelecer uma nova ordem mundial. Agora, o que seria essa nova ordem mundial?
Eu vou pegar aqui algum material para que você tenha uma explanação mais objetiva. Eu estou aqui em mãos com um livro chamado The Rockefeller File, ou seja, o arquivo Rockefeller. É um livro que foi escrito não por um sociólogo cristão, mas por um sociólogo americano não cristão, e ele está ali denunciando algumas das estratégias da família Rockefeller para ficar no top, obviamente, do poderio econômico mundial. Agora, muito mais do que simplesmente obter poder econômico, eles querem ter poder político. Eles querem controlar o mundo. Nesse livro é citado Henry Kissinger, um homem muito importante que participou de 2 legislaturas no governo americano. E ele lá em 1976, ele dizia o seguinte, eu vou traduzir aqui para vocês. É a crença de Kissinger que através de controlar o alimento, pode-se controlar as pessoas. E ao controlar energia, e especialmente o petróleo, pode-se controlar nações e sistemas financeiros. Através de colocar alimento, petróleo, debaixo de um controle internacional, num sistema único mundial, Kissinger está convencido que pode-se ter um governo mundial a partir do ano de 1980. Isso está na página 126 deste livro. O que eles querem? Eles querem uma nova ordem política. Para quê? Para que através de estabelecer este novo governo mundial, eles possam controlar o alimento do mundo e controlando o alimento do mundo, eles possam controlar o mundo como um todo. E é interessante como eles têm se utilizado de alguns aspectos dentro do nosso métier, dentro do nosso contexto, que todos nós estamos vendo, ainda que não saibamos o porquê disso tudo. Por exemplo, hoje nós temos visto, Leoto, esta nova política de blocos, que é o direcionamento mundial. Todos os países estão percebendo que precisam se agrupar para que possam, então, ter competitividade no mercado internacional. Por exemplo, nós temos aí a Comunidade Europeia. Temos também o Cone Sul, aqui na América do Sul, que é a união dos países sul-americanos. Temos lá na América do Norte, os Estados Unidos junto com o México e com o Canadá. E sabemos também que já existem planos concretos para que os tigres, assim chamados os tigres asiáticos, os países orientais, também se unam. Isto já é um princípio desta nova política de unir todo mundo, por isso uma nova ordem mundial. Para que se consiga fazer uma central única de alimentos, é importante que eles comecem também a estabelecer uma única moeda. E essa é a razão porque já existe na Europa também a tentativa e planos concretos de ter uma única moeda. Um próximo passo seria então o cartão de crédito e eles afirmam que no final de tudo nós teremos um número que será introduzido subcutaneamente, ou seja, por debaixo da pele, um número onde cada indivíduo, para comprar no supermercado, ele passe lá através do código de barras, o indivíduo receba então a sua cota de alimento, ou de roupa, ou de qualquer coisa. Em outras palavras, eles querem estabelecer um único governo mundial, controlando todos esses aspectos. A nova era pretende criar uma conscientização global, fazendo que o mundo viva dentro de um só governo, uma só posição religiosa, com uma nova consciência do poder inato próprio do homem para resolver os problemas que até então não têm sido resolvidos, dado a ignorância do homem quanto à sua capacidade para essa realização. O que eles pretendem também, além disso, é estabelecer uma nova religião, que seja única no mundo. Porque para os New Agers, a religião é um elemento que separa, um elemento separatista. Porque quando eu tenho uma crença diferente de alguém, eu não posso comungar com ele. Por isso eles propõem que caiam todas as barreiras étnicas, as barreiras religiosas, as barreiras psicológicas, morais, espirituais e daí por diante. O que eles dizem mais? Eles dizem para que isso seja feito, todas as pessoas precisam aceitar o código de fé da outra. Ao invés de eu repudiar a fé do outro, eu aceito aquela fé. E para que isso seja operacionalizado, eles procuram estabelecer o ecumenismo ou o sincretismo religioso. O que é sincretismo religioso?
É a união de todos os credos. Sim, no grego, com, uma preposição que dá a ideia de estar junto de. E cretismo vem de credo. Portanto, o sincretismo é unir todas as fés. E o ecumenismo propõe isso também, onde todas as religiões estejam unidas, aceitando umas às outras e até mesmo estabelecendo uma nova religião que seja produto de tudo isso. Nesta revista aqui, que é uma revista muito conhecida, vendida em qualquer banca de jornal aí, chamada Ano Zero, ela diz o seguinte: nesta reportagem, onde aparece o templo da LBV, lá em Brasília, nessa reportagem, nós vemos claramente a ideologia, a filosofia da religião da LBV, que é o ecumenismo. Agora, como, pastor Leoto, eu posso comungar com alguém que não creia que Jesus Cristo é o único caminho? Como eu posso estar ao lado de alguém, partilhar da mesma fé, de alguém que crê que uma pessoa reencarnando, ela vai purgar, ela vai purificar, ela vai perdoar os seus pecados? É óbvio, não pode haver comunhão de luz com as trevas. Nós sabemos que existem diferenças denominacionais e temos que respeitar essas diferenças. Agora, naquilo que é essencial, nos aspectos primordiais, prementes, nós não podemos abrir mão. O sincretismo religioso é um golpe frontal contra a igreja verdadeira de Cristo, que não é uma igreja que defende placa, nem nome de igreja, mas a igreja espiritual, universal, que está em todo o mundo. No próximo bloco, você saberá quais são as possíveis origens da nova era, quais as principais influências religiosas que ela tem e também a hierarquia entre seus adeptos. No primeiro bloco, nós pudemos ter uma noção sobre o que é e quais os objetivos da nova era. Mas agora, será que nós poderíamos identificar as origens desse movimento? Será que a nova era é uma inquietação dos anos 90 ou será coisa mais antiga? O movimento Nova Era, até onde eu saiba, começou a ser identificado como um movimento, ou pelo menos as ideias associadas à Nova Era, que por sua vez começaram a criar forma e adquirir nomes, rótulos, a partir dos anos 60 na América do Norte, a partir do movimento da contracultura, de contestação e tudo mais. A partir inclusive da experiência de pessoas como Timothy Leary na América do Norte, que é um professor de psicologia e que fazia experiências com drogas alucinógenas, e que, segundo ele, uma nova era, uma nova experiência, que hoje, inclusive, está sendo utilizada em vários meios de comunicação, particularmente no cinema, é uma novidade, a realidade virtual, e é uma área, inclusive, em que o próprio Leary tem se especializado. Inclusive, ele falou sobre isso recentemente numa visita ao Brasil. De qualquer maneira, a nova era, eu acredito que começou a surgir como movimento mais forte, com linhas, contornos mais definidos a partir dos anos 60, na América do Norte. Há um livro mundialmente famoso chamado Non Dare Call It Conspiracy. Esse livro, em português, é chamado Ninguém Ousa Denunciar a Conspiração. Nesse livro, conta-se a história de um alemão da cidade de Frankfurt, um alemão judeu, que era ourives, e ele colocou no seu estabelecimento uma placa vermelha, que no idioma alemão significa Rothschild. Ele teve um filho chamado Meyer, que trocou o nome da família de Bauer para Rothschild. Esse Meyer Rothschild se tornou um grande banqueiro. E ele enviou 5 dos seus filhos para 5 grandes cidades na Europa, que são Londres, Nápoles, Viena, Paris e Frankfurt. E qual era o objetivo dele? O objetivo dele é que cada um dos seus filhos dominasse o país através do domínio econômico. E eles formassem, então, uma rede com o objetivo final de dominar o mundo todo através do domínio financeiro. Este homem
Meyer Rothschild, no ano de 1773, junto com outros 12 homens importantes, fundou o chamado Clube dos 13, ou também chamado Clube dos Iluminados. Eles, então, chamaram um tal de Adam Weishaupt, um sacerdote da Ordem de Lúcifer, para que engendrasse um plano para dominar o mundo. 3 anos depois, esse Adam Weishaupt voltou com os planos. E nestes planos, eles estabeleceram toda a estratégia de estar interferindo no mundo, na política, nos governos, produzindo, fomentando guerras, com o objetivo final de introduzir a nova era, ou seja, um único governo, e através disso também eles deveriam introduzir alguns símbolos para ir fomentando essas novas ideias. Eles pretendiam acabar com todas as instituições que pudessem eventualmente ser uma barreira para isso. Portanto, eles deram um golpe frontal à fé cristã, introduzindo e custeando, inclusive, homens como Hegel, como Karl Marx, que escreveu o livro Capital, custeado por estes homens, por esses banqueiros. Eles fomentaram a guerra, a Revolução Francesa e outras guerras mais, tais quais Primeira, Segunda Guerra Mundial e daí por diante. Estes homens tinham, portanto, um plano de, através do poderio financeiro, manipular todas as relações entre os indivíduos e estabelecer uma nova ordem mundial, que é aquilo que já falamos no passado. Agora, existe também a origem do ponto de vista espiritual ou religioso. Há uma mulher muito conhecida também pelos esotéricos, ela chama Helena Petrivna Blavatsky. Esta mulher, a fundadora da Sociedade Teosófica, ela disse ter recebido de uns mestres cósmicos, desses espíritos cósmicos, um plano para fomentar uma nova religião mundial. Segundo ela, estes espíritos a orientaram para que ela estivesse mantendo em segredo durante 100 anos cada uma das estratégias. E essa é a razão porque eles se denominam esotéricos, que do grego, a palavra eis, para dentro, significa uma sociedade fechada. Dentro desses 100 anos, eles precisariam se preparar, tanto estrategicamente quanto espiritualmente, para o momento que eles se abririam para o mundo. Isto se deu do ano de 1875 até o ano de 1975. Esta mulher, ela foi iniciada lá no Tibete, na doutrina esotérica oriental. Esta é a razão porque nós percebemos que existe uma tendência muito grande de trazer do Oriente alguns aspectos da filosofia e da religião. Portanto, quais são as origens do movimento Nova Era? Do ponto de vista político-econômico, lá atrás, com Rothschild, e do ponto de vista religioso, com Helena Blavatsky. Quanto à origem do movimento da Nova Era, é difícil estabelecer um momento quando ela começou. Algumas pessoas dizem que a Nova Era surgiu na década de 60 com o movimento hippie. Há muitos que discordam disso. Outros vão colocar o movimento da Nova Era com Helena Petrovna Blavatsky, uma russa que fundou a Sociedade Teosófica nos Estados Unidos em 1875. Também eu acho difícil estabelecer ali o momento do surgimento da Nova Era. Eu creio que, acho que não tem momento melhor, no meu entender, do que colocar o início da Nova Era em Gênesis capítulo 3, quando a serpente chega no Éden e começa a enganar os nossos primeiros pais, dizendo: vocês poderão ser como Deus. Acho que seria o melhor momento de estabelecer o princípio da Nova Era, desde que ela também transmite a ideia de que o homem pode chegar à deidade, é um Deus também, e que ele precisa despertar o Deus que está dentro dele. Qual a maior influência religiosa dentro da Nova Era? Será que nós poderíamos afirmar que são aquelas religiões orientais e esotéricas? Sem dúvida, a presença de conceitos, ideias de religiões orientais, como o budismo, o hinduísmo e várias outras correntes de pensamento do Oriente, estão presentes em praticamente tudo que se diga hoje sobre Nova Era, e também grupos esotéricos dos mais variados. Aliás, eu sou da opinião que não é necessário nós sabermos sobre todos os grupos, sobre todas as correntes esotéricas ou ocultistas, ou mesmo da Nova Era, para a gente poder saber a amplitude da Nova Era, ou a amplitude das ideias da Nova Era. Eu
Eu entendo que, na verdade, existem alguns pontos, alguns conceitos que estão na base de todos esses movimentos. E a linguagem deles, a linguagem que eles utilizam pode variar de um para o outro, mas basicamente, eu creio que existem algumas ideias principais que dão sustentação à maior parte das ideias. E eu poderia dizer que o conjunto das premissas que interligam todos esses movimentos esotéricos da Nova Era e assim por diante, se resumem em torno de 3 áreas importantes. Primeiro, premissas a respeito de Deus. E Deus aqui significando a realidade última, que é a maneira como Deus é interpretado pelas religiões orientais. Também as premissas a respeito da humanidade e a natureza, e também as premissas a respeito do destino da humanidade. O Brasil está muito... Você não tem perspectiva de futuro, então eles querem procurar em sonho, através de livros, através de horóscopo, para ver se animam para levar o dia a dia com mais vontade, né? Mas as pessoas procuram muito, estão procurando muito esse negócio de misticismo agora, entendeu? Talvez para achar respostas que a igreja não possa responder, alguma coisa desse tipo. Esoterismo é uma coisa assim, sempre nós estamos querendo saber do obscuro, né? É um fator que vem porquê das coisas, de onde nós viemos, para onde que nós vamos, quem somos nós. É incrível como o Ocidente se voltou para o Oriente. Por exemplo, com o surgimento dos Beatles, e eles tiveram um sucesso extraordinário na década de 60, como eles se voltaram para os gurus da Índia e colocaram até em proeminência o famoso guru Maharishi Mahesh Yogi, que depois veio para os Estados Unidos e lá tem um papel importante hoje, ele está na mídia, é muito famoso, tem publicado muita coisa. Outros vieram, Rajneesh, por exemplo, foi um outro guru da Índia que veio para o estado de Oregon e quase que fundou uma cidade ali propriamente sua. Depois houve problemas com as autoridades americanas, ele saiu, teve que deixar os Estados Unidos. Então a influência do Oriente no Ocidente hoje é muito grande. E hoje muita coisa na Nova Era veio de lá. Mesmo a medicina oriental hoje, que todo mundo corre atrás, como a acupuntura, as práticas de relaxamento oriental, como o Duin e outros tipos de massagens, muita coisa está vindo do Oriente. E há outras coisas que penetram, por exemplo, a lei do karma. Por isso a reencarnação é muito forte na Nova Era. Nós vamos encontrar, por exemplo, num livro publicado aqui no Brasil pela editora Mundo Cristão, escrito por um dos maiores apologistas do mundo hoje, Norman Geisler. Ele conta nesse livro de que Shirley MacLaine já teve várias vidas passadas, segundo ela mesma afirma, e que ela já foi até um bobo da corte de um rei francês. Neste mesmo livro, o Sylvester Stallone, o Rambo, diz que entre as vidas que ele já viveu no passado, ele foi um burro na Guatemala. Nós vemos outros elementos da filosofia, da doutrina oriental, dentro do movimento Nova Era. Por exemplo, yoga. Isto faz parte da adoração, isto faz parte da busca do eu interior dentro da religião oriental. E a Nova Era coloca isto como uma ciência do autoconhecimento. A gnose, que do grego vem conhecimento. Então a gnose é o autoconhecimento. Portanto, são elementos da doutrina oriental que estão sendo introduzidos gradativamente na sociedade e muitos cristãos já estão aderindo a isso tudo. Por exemplo, a doutrina da reencarnação também é doutrina oriental. Porque os orientais, os hindus, acreditam que através da reencarnação o indivíduo pode chegar até a estatura do nirvana, que é quando ele não precisa mais reencarnar. É uma maneira de purgar, de perdoar todos os pecados das suas vidas passadas e uma maneira também de se desenvolver ao estágio perfeito. Portanto, todas essas doutrinas que nós estamos vendo, que receberam uma nova maquiagem, uma nova roupagem, introduzidas no Espiritismo, vêm da doutrina hindu. As pessoas mais importantes dentro da área de filosofia e religião são Helena Blavatsky e Alice Bailey. Para vocês terem uma ideia, Alice Bailey foi uma mulher que ela foi discípula de Helena Blavatsky. Essa mulher, ela tinha uma editora chamada Lucifer Trust, ou seja, Confiança em Lúcifer. Para não dar muita bandeira, eles mudaram um pouquinho o nome disso aí para Lucis Trust. E essa editora existe até hoje. Fala inclusive do reaparecimento do Cristo
E ali dita alguns aspectos que são claramente ligados ao anticristo. Portanto, a doutrina da nova era religiosa é uma doutrina sincretista. Se por um lado ela traz bagagem da religião oriental, ela traz outros tipos de bagagens também da religião afro. Por exemplo, eu quero mostrar para vocês aqui algumas revistas e as suas, alguns temas aqui que eles falam. Por exemplo, o poder maior das bruxas modernas. Então isso é magia. Isto vem lá da Babilônia. Um outro aspecto importante de nós citarmos é o fato de que a nova era também está trazendo toda a bagagem da Babilônia. Quando Deus, lá em Deuteronômio 18, diz: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. E ali começa a seguir, citar todos os aspectos que Deus rejeitava e abominava. E dentre esses estavam leitura de mãos, consulta de mortos, necromantes, passar filhos pelo fogo. Quer dizer, todas essas práticas de bruxaria que nasceram na Babilônia e foram sendo disseminadas em todas as culturas apóstatas, estão sendo trazidas de volta. Agora, por que eles inclusive propõem que haja uma ressurreição da doutrina babilônica? Por quê? Porque a palavra Babilônia vem do hebraico lá, Babel. O povo queria construir uma torre até Deus, e eles chamaram de Bab-El, que significa portão para Deus. E Deus, não tendo aceito aquilo, fez um trocadilhozinho, chamando aquilo de Babel, que significa confusão. Ali nasceu a primeira falsa religião, com Nimrod, que é um tipo, ou seja, uma figura do anticristo que virá. Foi o primeiro grande líder mundial. Portanto, a nova era está trazendo de volta toda esta bagagem oriental, assim como da Babilônia, assim como de religiões afros, ou seja, aquele sincretismo que eu citei. Será que existe uma divisão de trabalho ou mesmo uma hierarquia entre os adeptos da nova era? Existe. Alice Bailey, aquela autora que eu já citei, ela escreveu um livro chamado O Reaparecimento do Cristo. Esse livro, por sinal, é muito difícil de ser encontrado. Mas neste livro, ela dá uma hierarquia espiritual que está envolvida na preparação da volta do Cristo. Para eles, obviamente, o Cristo não é o nosso Senhor Jesus, mas o próprio Maitreya. Existe uma certa divergênciazinha aí. Existem alguns adeptos que acreditam que o Maitreya vai ser a encarnação de Saint-Germain, que é um espírito que morreu no passado, mas que vem se reencarnando em pessoas importantes durante todo esse processo de operacionalização desse plano. Nós estamos aqui com a figura de Saint-Germain, que é o nosso conhecido mestre da nova era, o avatar da nova era. Ele foi Cristóvão Colombo, dizem que foi William Shakespeare, mas na verdade ele se utilizava do nome de William Shakespeare. Ele foi Francis Bacon, foi Roger Bacon, foi São José, pai de Jesus. Quer dizer, ele teve várias encarnações importantes e o movimento dele é para libertar o planeta Terra, que está sempre em ação com a liberdade. Em 1º de maio de 1954, Jesus passou às mãos de Saint-Germain o cetro e a coroa do avatar da nova era. Isso foi uma cerimônia sagrada e cósmica que aconteceu nas esferas internas do nosso planeta e foi uma coisa muito bonita, porque Saint-Germain assumiu definitivamente o seu posto dentro da hierarquia para reger a nova era. Outros acreditam não, que o Maitreya vai ser o sustentáculo, vai ser o receptáculo de um espírito de luz muito mais superior para impetrar, para levar a cabo o objetivo de um único governo mundial e uma única religião. Mas qual é então a hierarquia que Alice Bailey propõe no seu livro? Em primeiro lugar, ela diz que existe o Shambhala, ou seja, o reino de luz, onde Lúcifer reina. E segundo o entendimento das Escrituras, isto significa o lugar onde Lúcifer reina. Este é o lugar onde Lúcifer reina. Depois disso vem os chamados mestres cósmicos, que segundo Efésios capítulo 6, são as legiões da maldade que estão nas regiões espirituais. Abaixo disso então viria o Maitreya, que seria o instrumento. O homem, um instrumento que vai levar a cabo este plano. Segundo o contexto bíblico, é muito provável que ele seja o anticristo. E este Maitreya, o que ele faria? Este Maitreya, ele vai ser o homem que vai sintetizar
todas as religiões em si mesmo. Essa é a razão porque muitos o chamam de avatar da síntese, ou avatar de síntese. O Maitreya, para os New Agers, ele vai ser a resposta aos anseios de todas as religiões. Nós, os cristãos, esperamos por Cristo. E o Maitreya vai ser o Cristo dos cristãos. Os judeus esperam pelo Messias. Ele vai ser o Messias dos judeus. Os budistas, o Buda, o Hare Krishna, o Krishna, os hindus, e daí por diante. Ou seja, ele vai sintetizar todas as religiões em torno de si mesmo. E eles dizem mais, que cada um destes grandes líderes do passado será um dos seus apóstolos. Jesus Cristo, por exemplo, vai ser o apóstolo que vai ser responsável pela igreja. Portanto, Cristo vai cuidar só das igrejas cristãs. O Buda vai cuidar só das religiões budistas e daí por diante. Abaixo do Maitreya, ela acredita que vai haver um outro ainda, um avatar de síntese, que provavelmente, segundo o contexto bíblico, poderia ser o falso profeta, que vai ser aquele que vai intermediar, aquele que vai falar do anticristo. E esse avatar de síntese vai ser aquele que vai defender todos os interesses do Maitreya. Abaixo disso vem o novo grupo de servidores do mundo, que é subdividido em dois pequenos grupos, os instruídos e os aspirantes. Seriam as pessoas. Os instruídos são aqueles indivíduos mais sensitivos, segundo eles, que recebem os recados, as lições dos mestres cósmicos, ou seja, dos espíritos malignos. Eles recebem e vão divulgar como profetas. E eles estão colocados em todos os setores da sociedade. Eles são artistas, são sensitivos, são psicólogos, são médicos, mas são pessoas que estão mais abertas para captar essas novas mensagens. E abaixo desses são os aspirantes, que são quem? Que são as pessoas que são iniciadas, mas que não atingiram ainda o nível para receber estes ensinamentos, estas mensagens que vêm do além. Portanto, são estes os elementos da hierarquia. E por último lugar, eles citam ainda o arco-íris, que seria o quê? A ponte das mentes até o reino cósmico de Shambhala, onde Lúcifer reina. Em outras palavras, eles dizem que cada indivíduo que vai fazer parte deste movimento precisa passar por um processo de iniciação luciférica, ou também chamado de iniciação esotérica, para que esse indivíduo receba um sinal de luz, e ao receber esse sinal de luz, ele abra a sua mente, ele quebre todas as barreiras interiores, para que ele possa então se tornar um iniciado e depois um instruído, e daí por diante se tornar um grande instrumento para a propagação do movimento Nova Era. Arco-íris, 666, fita entrelaçada sem fim, esses são alguns dos símbolos da Nova Era. No próximo bloco você vai saber o porquê da utilização desses símbolos. Conheça também um pouco sobre a música New Age. E também você vai saber a repercussão dos ideais da Nova Era dentro do meio empresarial. É muito comum, ultimamente, encontrarmos alguns símbolos ou logomarcas que ficamos sabendo a seguir que são símbolos da Nova Era. Mas qual a razão da utilização de símbolos na Nova Era e quais são esses símbolos? Bom, nós sabemos, como se costuma dizer, que os exemplos valem mais do que as palavras. Desde que a Nova Era possa utilizar de símbolos que fiquem melhor impregnados na opinião pública, ela pode fazer uma divulgação maior e melhor das suas finalidades, dos seus objetivos. Helena Blavatsky, quando recebeu o seu plano dos mestres cósmicos,
recebeu uma orientação clara, específica, de que ela deveria utilizar de alguns símbolos para ajudar na penetração do movimento Nova Era. Quando nós compramos um produto, nós compramos a imagem que ele traz consigo. Os símbolos servem para isso. Muitos desses símbolos da Nova Era estão sendo largamente utilizados em desenhos animados, em grifes de roupa, de moda e etc. O que acontece? Você acostuma com uma grife de roupa, por exemplo, com um símbolo da Nova Era. Um dia você entra dentro de uma livraria e você, de repente, olha para uma capa de um livro e ali na capa do livro está o símbolo que você gosta de usar na sua roupa. O que acontece? Você vai e compra e se interessa para ver o que tem dentro daquele livro. E, obviamente, você estará recebendo muito mais do que o símbolo. Estará recebendo a ideologia que vem por detrás. Essa é a razão por que eles se utilizam de símbolos, para ajudar a vender a imagem daquilo que eles se propõem, daquilo que eles pretendem colocar na sociedade, as novas ideologias, filosofias, daí por diante. Alguns símbolos que são muito conhecidos de vocês, existem muitos outros símbolos, mas eu quero citar alguns que são mais conhecidos da grande maioria. O primeiro deles é o arco-íris. O arco-íris, para os New Agers, é uma ponte entre as pessoas e a energia cósmica, ou as energias cósmicas. Ou seja, tudo que Deus faz, Satanás imita. O arco-íris é um símbolo da aliança de Deus com os homens. Os New Agers vêm e assumiram para si mesmos esse símbolo. Contudo, o símbolo deles é o arco-íris pela metade. Porque se vocês notarem, o arco-íris de Deus, ele vai da terra para a terra. O arco-íris dos New Agers não, é da terra para o céu. Aqui eu quero fazer um parênteses, porque muitas pessoas procuram ver pelo em ovo. Nem todo arco-íris é de Nova Era. Então é muito importante que nós tenhamos uma atitude equilibrada para não sairmos às caças às bruxas, não. O arco-íris que eles se utilizam é o arco-íris pela metade e vocês vão perceber claramente que significa uma ponte entre a Terra, ou seja, entre as pessoas e a energia cósmica. O segundo símbolo utilizado por eles é o fita entrelaçada sem fim, ou vidas entrelaçadas. É aquele símbolo do Unibanco. E também é o símbolo que está na capa daquele livro, A Conspiração Aquariana. Agora, um outro parênteses aqui. Se você tem uma conta no Unibanco, não vá fechar a sua conta. E nem quero dizer que o Unibanco é Nova Era. Mas esta é mais uma forma da gente estar aqui provando e denunciando como eles se introduzem muito sutilmente em todos os segmentos da sociedade. Esse símbolo tem a ideia de todos nós estarmos ligados uns aos outros e que os problemas da humanidade são, na realidade, problemas de todos, não são simplesmente problemas de cada um dos países, ou de raças, ou de credos. Então, esse símbolo dá a ideia de que nós devemos nos unir e acabar com todo tipo de separação. O terceiro símbolo, que é muito conhecido, é o símbolo do Yin e Yang, ou também conhecido por vocês como Town e Country. Esse símbolo, como vocês podem notar, parecem dois peixinhos, um de ponta cabeça em relação ao outro, e eles são absolutamente simétricos. Se você notar bem, na parte branca tem um pontinho preto, e na parte negra tem um pontinho branco. O que isso significa? Que os dois opostos precisam um do outro. Ou seja, o bem não vive sem o mal, e o mal não vive sem o bem. E eles ainda, através desse símbolo, estão afirmando que não existe nada que seja absoluto. Não existe bem que seja absoluto. E essa é a razão porque existe um pontinho preto no branco. E não existe mal que seja totalmente mal. E essa é a razão porque existe um pontinho branco no preto. Esta é uma ideologia zen budista, que está sendo infiltrada na sociedade. Eu não sei se vocês se lembram daquela novela que tinha uma música que falava assim: meu bem, meu zen, meu mal. Esta filosofia afirma que não existe nada que seja absoluto, ou seja, todos os opostos, todos os extremos são maléficos. Como consequência disso, por exemplo, eles afirmam que você tem dentro de si tanto o lado masculino quanto feminino. Vocês se lembram daquela música do Pepeu Gomes, masculino e feminino? Ser um homem masculino não fere o meu lado feminino. Se Deus é menino e menina, também posso ser masculino e feminino. Ou seja, esta filosofia, ela fere
frontalmente todos os absolutos de Deus. E a palavra de Deus é muito clara quando diz que Deus é luz e nele não há nenhuma treva. Portanto, aí está um padrão de absoluto, o padrão de Deus. E a palavra de Deus nos leva, nos exorta, nos admoesta a buscarmos esse padrão. Quando Pedro fala na sua carta, sede santos porque eu sou santo. Portanto, esta ideologia está relativizando os absolutos de Deus. Ninguém tem mais que fazer A ou B, porque isto é segundo cada um. Não existe verdade que seja absoluta. A verdade pode ser verdade para você e não ser para mim. Esta é a ideologia da nova era que está sendo disseminada através desse símbolo Yin e Yang. O quarto símbolo que nós vemos usado também largamente é o unicórnio. E como vocês podem ver, o unicórnio tem um corno na testa. E significa liberdade sexual. Eles apregoam a liberdade sexual a despeito dos indivíduos estarem vinculados a uma relação de matrimônio. Portanto, mais uma vez nós vemos uma afronta à palavra de Deus. O quinto símbolo que nós estamos vendo aí é a cruz com o laço, também muito utilizado pelo movimento hippie. Significa o quê? Desprezo da virgindade. E é um símbolo também da deusa do amor, que é Vênus. Um outro símbolo muito utilizado pela nova era é também aquele que se encontra em Apocalipse 13:18, é o 666. Este símbolo, segundo a opinião de escritores da nova era, como Alice Bailey, declara que este símbolo traz muita sorte. E como é um número que aparece na Bíblia, e como a Bíblia é um livro lido mundialmente, então há uma fixação maior da nova era representada pelo símbolo 666. Há outros símbolos que a nova era se utiliza, como por exemplo a cruz suástica, também utilizada pelo nazismo nos tempos de Hitler, na criação de uma raça superior que estabeleceria dentro dos princípios do nazismo um tipo áureo de um reinado de paz, pelo menos por 1000 anos. E como o objetivo da nova era será um futuro governo de paz mundial, então este símbolo também é utilizado dentro da nova era. Outro símbolo muito utilizado também é a estrela de 5 pontas. Esta estrela de 5 pontas, ela foi emprestada da magia negra, também chamada de pentagrama, que é aquele círculo fechado onde há uma estrela de 5 pontas, onde as pessoas adentrando fazem o seu culto satânico, buscando lá as energias místicas. Este símbolo ele é utilizado pelos New Agers, e eles dizem o seguinte, que as 2 pontas para cima significam Lúcifer reinando, e as 2 pontas para baixo, ou seja, quando as 2 pontas estão para baixo e não para cima, significam o homem sendo Deus. Quero também fazer aqui um parêntese. Nem toda estrela é símbolo de nova era. Existem grifes que existem, por exemplo, de calçados, como All Star, que usam a estrela de 5 pontos. Isso não significa que eles são da nova era. E o último símbolo que eu gostaria de citar aqui para vocês é o chamado de cruz de Nero, ou pé de galinha, ou pé de duende. Este símbolo ele era utilizado na Idade Média como um símbolo ligado a Satanás, a todas as seitas satânicas. Isso é muito significativo. Ele foi trazido de volta para a sociedade por um ateu chamado Bertrand Russell. Esse indivíduo, no ano de 1958, ele introduziu esse símbolo com o intuito de lutar contra a corrida armamentística. Era um grito pela paz. Contudo, como ele era ateu, ele chamou esse símbolo de paz sem Cristo. E esse símbolo foi, mais para frente, posteriormente, usado pelo movimento hippie e é usado até hoje por todos aqueles que lutam pela paz. Só que a palavra de Deus diz que não existe paz sem Cristo. Por quê? Porque Cristo é o príncipe da paz. Somente Cristo pode estabelecer equilíbrio dos homens para consigo mesmos, dos homens para com Deus e dos homens para com seus semelhantes. Talvez você já tenha ouvido falar da música New Age, ou música da nova era. E nós vamos agora ficar sabendo um pouco dessa música e a sua utilidade no movimento.
Em primeiro lugar, quero dizer que a música da Nova Era é uma música de extrema qualidade. O interessante também é que ela traz em si mesma elementos tanto eletrônicos, odiernos do momento, quanto elementos antigos, antiquados, elementos orientais. São músicas onde trazem em si mesmas também sons aquáticos, que trazem uma paz interior muito grande. E eles procuram abaixar a atividade do cérebro. Se você vai, por exemplo, a um médico tirar um eletroencefalograma, ele vai medir o comprimento de ondas, o seu comprimento de ondas, através de um código que eles chamam de diagrama de ondas. Esse diagrama de ondas divide os níveis de percepção em alguns nomes. O primeiro deles é o estado beta, que é o estado chamado de vigília. É quando você está acordado. Quando você está nesse estado, você responde a todos os estímulos e você tem condições de apreender, refletir e até mesmo negar ou aceitar. Quando você começa a entrar num estado de sonolência, eles chamam esse novo ritmo, esse novo estado, de estado alfa. E como é caracterizado esse estado? Você recebe as informações, mas você não mais reage a elas. E os New Agers se utilizam da música da Nova Era exatamente para isso. É uma música que é calma, ela te leva a um estágio de calmaria interior, você abaixa o nível de percepção e eles aí então ministram as suas ideologias, os seus ensinamentos, para que o indivíduo não receba aquilo e consiga reagir a isso. Eles se utilizam da música em consultórios dentários, em consultórios médicos, em sessões de meditação, de yoga. E ali, quando a pessoa está relaxada, dentro de empresas também, alguém por detrás fica falando: olha, busque a sua força interior, busque o autoconhecimento, olha, você pode, encontre o Deus que está dentro de si mesmo. São elementos sutis, que aparentemente são belos e verdadeiros, mas que se o indivíduo está num estágio beta, que é o estágio de vigília, ele consegue reagir àquilo. Mas no estágio alfa, ele não tem condições de responder a esses estímulos de forma negativa. Portanto, a música Nova Era é mais um instrumento do que uma finalidade. É um instrumento de levar a cabo esta ideologia para as mentes dos seres humanos. Alguns dos nomes mais famosos que fazem essencialmente música New Age, Jean-Michel Jarre, Kitaro, Andreas Vollenweider, e algumas músicas deles que têm um nome estritamente Nova Era. Almost There, que significa quase lá, The Only Road, o único caminho, e outros mais. Seja no comércio, seja na indústria, empresários de diversas áreas e de diversos níveis têm se utilizado do misticismo da Nova Era para a resolução dos seus negócios. Confira agora como isso acontece. Bem, no meio empresarial, a repercussão não tem sido pequena, pelo contrário, tem sido grande. De acordo com a revista Executivos Financeiros, plano 4º, número 27, 1992, hoje muitas empresas estão se valendo da nova era, das suas técnicas, daquilo que ela ensina, das suas práticas, até para contratar futuros empregados. Tem empresas, por exemplo, que não contratam empregados sem primeiro fazer o seu mapa astral. Estão baseando-se na astrologia. E mais do que isso, nós vemos que eles estão entrando nas empresas para ministrar cursos de modernização empresarial. Por exemplo, eu tenho aqui em mãos o primeiro congresso Amana de Modernização Gerencial, que foi de 18 a 22 de novembro de 91. Entre os preletores estava o Alvin Toffler. E vejam os temas que eles utilizam: sociedade global, novo contexto global, sintonia total de empresa, renascer das empresas, a energia das pessoas no essencial estratégico, desenvolvimento de empresas vencedoras com bases em valores que potencializam a força do ser humano de transformar o ambiente em que atua. Todos esses termos são termos utilizados pela Nova Era. Na revista Manchete, do dia 18 de abril de 92, saiu uma reportagem e aí o headline diz assim: as o business, por baixo dos panos, os executivos apelam para o marketing da magia.
E ele conta de algumas empresas, como a Perdigão, como a Quentinha, que se utilizam frequentemente de astrólogos, de numerólogos, para tomar as suas decisões no que diz respeito à sua empresa. A nova era tem novas propostas e novos modelos para o comportamento da sociedade no terceiro milênio. No próximo bloco, você ficará sabendo o que eles acham sobre a família, o sexo e a saúde. Vamos conhecer agora algumas das propostas e modelos da nova era quanto à família, o sexo e a saúde. Não se pode falar sobre mudança nos modelos familiares sem citar o mundialmente famoso escritor Alvin Toffler, autor de alguns best-sellers tais quais Choque do Futuro, A Terceira Onda, A Alteração de Poder. Neste livro aqui, A Terceira Onda, ele propõe algo assim extremamente chocante para mim e eu creio que para você também. Ele diz o seguinte, que neste livro, vou dar um resumo para que vocês entendam a linha de raciocínio dele. Ele diz o seguinte, que na primeira onda, também chamada era agrícola, as famílias eram famílias agregadas, famílias grandes, onde morava pai, mãe, avô, tio, famílias maiores. Com o advento da industrialização, teve que haver uma mudança nos modelos familiares, porque o homem saiu do campo e veio para a cidade. E não dava mais para terem casas tão grandes, ou grandes casas dentro de uma única propriedade. E aí surgiu então um modelo de família nuclear, que é o pai, a mãe e os filhos. Ele diz que nós estamos saindo da segunda onda, indo em direção à terceira onda, que é a onda da informática. E, consequentemente, haverá uma mudança também nas relações familiares. E ele propõe o seguinte, que é difícil que nós saibamos, e é difícil até mesmo afirmar como serão esses novos modelos. E ele diz que esses modelos eles serão completamente diferentes dos nossos modelos. Por exemplo, ele acredita que vai haver famílias de homossexuais, famílias onde morarão juntos por dificuldades financeiras, pessoas e, portanto, haverá incesto. E ele termina esse segmento dizendo algo que eu quero ler para vocês aqui, na página 220. Ele diz assim, as formas específicas de famílias que desaparecerão e as que proliferarão vão depender menos das exaltadas pregações dos ministros sobre a santidade da família do que das decisões que nós faremos com respeito à tecnologia e ao trabalho. Ou seja, eles afirmam categoricamente que, a despeito de ministros evangélicos, ou até mesmo os padres católicos, falarem que a família é a célula máter da sociedade, a despeito de haver pessoas que lutem para que a família permaneça como está, nós é que decidiremos qual será o modelo familiar que nós vamos adotar. Portanto, eles promovem um novo estilo de família, onde os pais não têm mais a responsabilidade de educar os filhos. Eles propõem até mesmo que os filhos sejam educados em creches. Por quê? Porque lá eles perderão aquela individualidade, que para eles é um elemento funesto, é um elemento negativo, e aprenderão a conviver com o todo, onde cada criança terá que dividir as suas coisas, os seus brinquedos, e tudo será de todos. E as crianças, então, adquirirão uma consciência coletiva. Os New Agers pretendem acabar com a família nesses moldes, porque eles sabem que não existe ninguém mais capaz de produzir um comportamento ético, moral, uma visão cosmológica do que os pais que amam os seus filhos e cuidam deles. Portanto, se eles conseguirem tirar as crianças de perto dos seus pais, eles poderão mais facilmente estabelecer um contato com essas crianças e serem eles os educadores e não os próprios pais. Nós sabemos que a nova era tem ideias pacifistas. E embora essas ideias pacifistas, não podemos ignorar que dentro dos moldes que se pretende estabelecer a nova sociedade, programada pela nova era, há práticas que nós chamaríamos contraditórias para com estas ideias pacifistas. Assim, nós diríamos que
A nova era sustenta o aborto, quer dizer, advoga essa posição, advoga o controle da natalidade. Temos também a chamada eutanásia, que também foi muito praticada pelo nazismo, eliminando pessoas idosas, pessoas incapacitadas fisicamente para produzir dentro do novo sistema que se pretende estabelecer. E também se fala até na purificação da humanidade, ou seja, aquelas pessoas que não aderirem à nova consciência programada para a era aquariana, essas pessoas deverão ser eliminadas, porque estariam prejudicando o estabelecimento dessa nova posição mundial pela qual luta a nova era. As informações que nós acabamos de prestar podem ser encontradas na revista Pergunte e Responderemos, número 363/92, na página 27. Essa revista Pergunte e Responderemos é editada pela editora Lumen Christi. A nova era, como nós percebemos, ela procura acabar com todos os opostos, com todos os extremos e absolutos. Portanto, eles propõem que haja mais do que o sexo masculino e o sexo feminino. Eles propõem que haja um terceiro sexo, ou até mesmo que o homem possa abrigar dentro de si mesmo uma sexualidade voltada para o masculino e também para o feminino, e conviver bem com isso. Aliás, eles afirmam até o seguinte, que você só acha equilíbrio na medida que você desenvolve esses dois lados. Porque se você, como homem, puder desenvolver o seu lado feminino, você vai poder ter uma melhor relação com a sua mulher. E se você, como mulher, puder desenvolver a sua sexualidade masculina, você vai poder entender o homem na sua plenitude masculina. Então, eu quero citar um livro aqui de uma psicanalista, June Singer, que chama Androginia, rumo a uma nova teoria da sexualidade. Essa palavra androginia vem do grego andros, homem, guiné, mulher. E esta mulher, ela propõe que todos nós deveríamos caminhar em direção à androginia, ou seja, ter dentro de nós mesmos o lado masculino e o feminino. E ela, na contracapa, ela termina dizendo, a androginia talvez seja de fato o princípio norteador de uma nova era. Ou seja, que para nortear, ou seja, para dirigir a nova era, é necessário que acabe também esta barreira da sexualidade, que o homem tem que liberar mesmo o seu lado feminino e a mulher o seu lado masculino. Vemos ainda o sexo sendo encarado como algo natural, não que seja antinatural, mas algo que seja animalesco. Não existe o lado ético, o lado moral, espiritual que o sexo tem dentro das Escrituras. Quando nós vemos nas Escrituras, nós percebemos que isso foi um presente de Deus dado ao homem para que, junto com a sua esposa, ele compartilhe do amor que é semelhante ao relacionamento que nós teremos um dia com o Senhor Jesus. Mas o sexo para a nova era é simplesmente uma válvula de prazer. E a nova era tem usado muito também o Tantra, que é o yoga do sexo, ou a mística do sexo. Como vocês podem ver nesta revista Ano Zero, a primeira revista, nós temos aqui uma defesa do que seria o sexo como caminho para Deus. Eles acreditam que se você desenvolver toda uma mecânica sexual, de não somente levar o indivíduo ao êxtase físico, mas ao êxtase espiritual, o homem estará desenvolvendo o seu relacionamento com Deus. Durante toda a história da humanidade, nós vimos várias heresias que procuravam tirar o caminho a Deus, que é Jesus Cristo, e colocar outro instrumento que levasse a Deus. Nós conhecemos o gnosticismo, que pregava que o homem deveria buscar a Deus pelo conhecimento, e os New Agers também afirmam que o homem pode chegar ao conhecimento de Deus através de uma prática desenfreada do sexo, com o maior número possível de parceiros. Bom, os New Agers, eles têm procurado, como eu disse, entrar em todos os segmentos da sociedade. Dentro da área de saúde, eles têm abordado a chamada medicina holística, ou chamada também medicina integral, onde eles procuram tratar
muito mais do que os sintomas, tratar a causa do que seria a enfermidade. Agora, isto é, obviamente, válido. Agora, eles estão introduzindo dentro dos aspectos médicos, aspectos místicos também. Eles se utilizam de plantas, de florais, como por exemplo os florais de Bach, e afirmam que existem energias que estão vindo do além, do cosmos, que se utilizam destas plantas para a cura, para a terapia. E quando você vai num desses médicos, ele não vai simplesmente perguntar para você qual é o seu mal, ele vai perguntar a sua vida inteira. Porque muito mais do que tratar simplesmente da enfermidade, ele quer propor as suas novas ideias. Então ele pergunta se você é ansioso, faz toda aquela enquete e depois ele começa a trazer respostas que estejam trazendo no seu bojo ideologia da nova era. Algumas pessoas perguntam para mim, pastor, homeopatia da nova era? Eu quero dizer para vocês que o fundador da homeopatia era um crente, um judeu convertido. E esta palavra homeopatia vem do grego homos, o mesmo, e patel, que significa sofrimento. Portanto, e alopatia, alos, outro, patel, sofrimento. A medicina alopática, ela trata de uma enfermidade introduzindo um elemento que seja oposto àquilo que você tem. Por exemplo, se você tem um problema gástrico, você tem acidez no estômago, se você vai ao médico alopata, ele vai te receitar algum remédio que seja um antiácido, que vise estabelecer o pH do seu estômago. Se você vai, por exemplo, a um médico homeopata, ele pode, eventualmente, introduzir algumas pílulas que contenham ácido em si mesmas. Para quê? Para que o seu organismo possa reagir ao excesso de acidez e produzir menos ácido. Portanto, trata do problema com o mesmo elemento que está causando o problema. Se você tem excesso de ácido, ele joga mais um pouquinho de ácido para que o seu organismo vá reagindo àquilo. Portanto, homeopatia necessariamente não significa ser nova era, mas há muitos médicos homeopatas que estão introduzindo aspectos da nova era dentro da medicina da homeopatia. Dentro desse segmento, por exemplo, de ervas, há um livro chamado As Ervas do Sítio. Esse livro, ele fala de várias plantinhas, de várias ervas. E no meio dele existem vários duendezinhos e bruxazinhas que, segundo a autora, estão ali, Rosemarie Bornhausen, estão ali trazendo os fluidos positivos para essas plantas, para que elas exerçam o seu propósito curativo. É óbvio que nós vivemos numa época onde as pessoas não têm a mínima preocupação para com o seu corpo. Vivem debaixo de uma vida sedentária, não praticam esporte e estão, obviamente, agindo contra o tempo do espírito. Mas os New Agers, eles têm uma proposta muito maior do que simplesmente dizer que você deva cuidar do seu corpo. Eles literalmente proíbem para os seus adeptos a ingerência desses alimentos. Por exemplo, a comunidade Hare Krishna, eles lutam contra o casamento, para que as crianças não sejam educadas pelos pais, mas por toda a comunidade. E eles proíbem os alimentos. Portanto, existem setores dos New Agers que pregam a abstinência de alimentos e eles estão envolvidos na saúde como em todos os demais setores. Veremos agora como as ideias da nova era têm sido espalhadas, consciente ou inconscientemente, através do cinema e da TV. A mídia hoje, em todos os seus segmentos, está infestada pela nova era. Começar pelo cinema, por exemplo, ninguém pode esquecer do filme de Spielberg, ET, o ET, onde as ideias da nova era ali estão difundidas. Quem é que pode, por exemplo, esquecer-se de Ghost, que também transmite a ideia da nova era? O sujeito, depois que morre, ainda está se comunicando com a sua namorada e assim por diante. Há muitos outros filmes que falam da reencarnação no cinema hoje, Guerra nas Estrelas, que fala do poder do ser humano em resolver tudo por si mesmo. E nós vamos ver não só a nível de cinema, mas na televisão, novelas. Nós não esquecemos ainda da novela Mandala, da Globo, e assim por diante, muitos outros assuntos têm sido veiculados. A TV Manchete sempre veicula, a revista Manchete. É muito difícil passar uma semana sem que a revista Manchete não publique alguma coisa sobre ocultismo, esoterismo ou da nova era, pirâmide, numerologia, a terapia através de cristais, a adivinhação. Tudo isso tem sido veiculado
E eu perguntei para um amigo meu que trabalha na Manchete, como é que é possível isso ser veiculado? Porque vende, porque é isso que o povo quer ler. Não podemos esquecer ainda programas do Fantástico, por exemplo, que tem difundido as ideias da nova era, da Globo, tremendamente. E não somente isso, mas a mídia escrita. Tem a revista Planeta, a revista Destino. Um outro exemplo seria o da TV Bandeirantes, todos os dias pela manhã, no programa Dia a Dia, começa às 8 horas da manhã, tem a sessão da Mônica Bonfilli, onde ela está sempre dando orientação através de jogo de búzios ou tarô, e onde você vê o sincretismo que existe dentro da nova era, onde ela cita jogo de búzios, o processo de adivinhação é condenado pela Bíblia, mas ela não hesita ao mesmo tempo de citar os salmos da Bíblia. Ela não sabe que o Deus da Bíblia, o Deus dos salmos da Bíblia, condena essas práticas. Todos nós já assistimos a vários filmes de Steven Spielberg. Ele é um dos adeptos mais famosos da nova era. Por exemplo, naquela trilogia, naqueles 3 filmes de Guerra nas Estrelas, ele introduz alguns conceitos da filosofia oriental. Como, por exemplo, buscar a força que está dentro de si mesmo, quando o mocinho tem que buscar a força. O aspecto de que o bem e o mal não são absolutos. No último filme, O Retorno de Jedi, o herói mata o Darth Vader, que é o bandido da história, e no final ele volta a ser bom e se une lá ao outro mestre que estava já na eternidade. Existe um guru que introduz o Luke, que é o mocinho, a levitação, a meditação, que são elementos explicitamente orientais. Os filmes do Spielberg, por exemplo, ET, Contatos Imediatos de Terceiro Grau, são filmes que introduzem a comunicação dos seres humanos com extraterrestres, porque eles acreditam que estes seres cósmicos são, entre outras palavras, seres extraterrestres que estão enviando as suas mensagens. Dentro da TV nós temos desenhos tais quais He-Man, She-Ra. He-Man, que vem originalmente no inglês, no título original, Hell-Man, que é Homem do Inferno. E o herói da história tem os seus poderes de Grey Skull, que no inglês é Grey, cinzento, Skull, caveira. Ou seja, ele busca o seu poder na caveira cinzenta, no reino da caveira cinzenta. Portanto, o herói, o homem bom, busca o seu poder lá na caveira cinzenta. She-Ra, Ra é um deus sol egípcio, portanto, novamente trazendo ali a bagagem de todo o orientalismo. A Bíblia diz que nos últimos dias virá um anticristo. Será que a nova era pode ser um plano para a chegada desse anticristo? Eu acho difícil a gente ser categórico sobre essa pergunta. De qualquer maneira, eu acredito que a nossa atitude como cristãos não deve ser diferente na possibilidade de ser parte do plano do advento do anticristo. Ou na possibilidade de não fazer parte do advento do anticristo. Eu creio que nós temos que estar direcionados para fazer a vontade de Deus na nossa vida, como cristãos responsáveis, conscientes do nosso papel na sociedade, continuar evangelizando, fazendo o bem em nome de Jesus Cristo. E, enfim, eu não creio que a nossa agenda deva ser ditada em função de um movimento como esse, Nova Era, que tem aspirações grandiosas, mas a nossa agenda tem que ser a agenda que Deus e que o Senhor Jesus já estabeleceu, quer dizer, ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Acredito que sim. A Bíblia fala de um futuro reino de Cristo. E esse futuro reino pode ser precedido por um reino que seria uma imitação do reino verdadeiro de Cristo. Então, no livro de 1 Tessalonicenses 5, versículo 3, diz assim: quando disserem paz e segurança, e é isso que se propõe a nova era, criar um clima de paz e segurança mundial. Então, diz o texto complementando,
haverá repentina destruição. De modo que essa ideia da criação de um Estado, de um governo mundial, não é a primeira vez que se procura estabelecer. Já houve ocasiões, como a história registra, de imperadores como Napoleão, como Hitler, que pretenderam estabelecer este império mundial e não deu certo, como agora se pretende estabelecer pela nova era, e certamente será um fracasso, porque principalmente a nova era está baseada em considerações, em apoios astrológicos, como o próprio nome define, era aquariana, falando de um período, de uma era que nós vamos agora entrar a partir do ano 2000, que se caracterizaria então por uma paz mundial que até então não tem havido. Seria uma imitação do futuro reino de Cristo, de que fala a Bíblia, precedido por um anticristo, de acordo com 1 João 2,18, que fala que muito se tem feito anticristos. Há um grande profeta da nova era, chamado Benjamin Creme, que ele disse em 1982, diante de várias câmeras de televisão, em Los Angeles, e também vários jornais, que o Maitreya já estava no mundo, e que ele se manifestaria. Um amigo meu, Peter Unruh, certa vez esteve na Europa, na Alemanha mais precisamente, numa reunião dos New Agers. E ele perguntou, escuta, por que o Maitreya não compareceu ainda, se vocês prometeram que ele viria em 1982? E eles responderam o seguinte, se você for um dos nossos, você saberia. O que está acontecendo é que ainda há muita energia negativa segurando a vinda do Maitreya. Portanto, é um movimento que engana, é um movimento que começou com mistério, é um movimento que não tomou porte, como eles preveem ainda, porque existe algo que o detém, segundo o próprio relato deles, a energia negativa que ainda impede, que somos nós os cristãos, e é um movimento que, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, virá com o anticristo sendo liderado, sendo o líder de todo mundo e como seus liderados, todas as religiões do mundo. A Bíblia fala do futuro mundo dominado por Jesus Cristo, será antecipado pela vinda de um anticristo. Em Mateus 24, ele é chamado de abominável, de desolação, o que cria desolação. A vinda do anticristo, uma esperança, vamos dizer, negativa, que precede a vinda do Senhor Jesus, é algo que a igreja tem esperado durante muito tempo e tem identificado com muitos movimentos de toda espécie. Movimentos, por exemplo, com a vinda de Hitler e o partido nazista e a tentativa de conquistar o mundo pelo fascismo e nazismo. Tudo isso realmente mostrando que fácil é especular que seria o movimento que traria o anticristo. Não é a primeira vez que eu penso que a possibilidade desta chamada religião mundial da nova era daria para o anticristo vir e tentar cortar toda a possibilidade dos cristãos viver no mundo. De fato, é fácil imaginar que isto aconteceria, porque o anticristo, segundo Paulo escreve em 2 Tessalonicenses 2, será uma espécie de Deus, e a nova era afirma que todos nós somos deuses, mas evidentemente tem que ter um Deus acima dos outros deuses para poder controlar e dominar. Pessoalmente, eu não vejo sinais assim muito claros ainda desta união entre um que virá para dominar o mundo, chamado Anticristo, e esta nova era. A possibilidade de uma revelação, como a Jean Dixon falou já há muitos anos, que já existe um indivíduo cujo nome é desconhecido, que nasceu no ano 62 e que estaria trazendo paz para o mundo antes do fim desse milênio. Essas possibilidades, se concretizar, eu ficarei muito mais convencido da possibilidade da nova era ser religião mundial, que
realmente dará respaldo para as profecias se cumprirem sobre o anticristo. A Bíblia deixa assim bastante claro que esse indivíduo dominará o mundo através de religião, que ele estará ligado à religião. Interessantemente que a Nova Era usa bastante a Bíblia em pontos onde convém, mas que no fim ele será tremendamente contrário aos cristãos e ao cristianismo verdadeiro. E a Bíblia mostra no livro de Apocalipse, capítulo 13, que ele fará guerra contra os cristãos através de martírio, matando todos quantos ele puder. Se estamos entendendo bem, portanto, a vinda do anticristo será um tipo de indivíduo que trará de início paz ao mundo e depois tomará o poder total, ditatorial, para depois combater tudo que não for de seu pensamento, de seu lado. De fato, Satanás sempre queria ser adorado, e sendo o anticristo, que significa no original aquele que vem em lugar de Cristo, será muito interessante para ele ser adorado por intermédio de uma religião semelhante a esse pensamento Nova Era. É um trabalho sobre cura com as mãos. E eu acredito pessoalmente nisso, porque eu já trabalho com cristais, e é incrível a força que vem de tudo isso. A gente vive num mundo imediatista também, onde as pessoas procuram respostas imediatas. A gente aperta um botão e já tem tudo na mão. Telefona, vem uma pizza. E a mesma coisa acontece com relação ao esoterismo, a busca de respostas imediatas. Em toda a nossa vida é assim. Se partirmos de princípios errados, fatalmente chegaremos a conclusões erradas. Agora você vai ver alguns dos principais erros teológicos cometidos pela Nova Era, claro que interpretados segundo o ponto de vista da Bíblia Sagrada. A Nova Era pretende estabelecer esse chamado monismo panteísmo, que é a eliminação de um Deus pessoal e passando a admitir um Deus que está integrado pela própria natureza, não fazendo diferença entre criatura e criador. A filosofia monista declara que tudo que existe tem uma natureza básica, fundamental. Tudo que não seja dessa realidade básica não passa de ilusão. De certa forma, foi o filósofo Platão que primeiramente declarou esta posição monista. E o cristianismo, que distingue entre criador e criatura, entre personalidade e aquilo que não é personalidade ou pessoa, então discorda completamente deste ponto de vista. Quanto ao panteísmo, como as palavras gregas que compõem essa palavra, indica ou crê que Deus está em tudo e, portanto, Deus é mundo, mundo é Deus, o universo é Deus. Então não há uma distinção clara entre a pessoa criadora, distinta, separada da sua criação. Então o panteísmo, uma espécie de pensamento oriental que subjaz a Nova Era, é completamente contrário ao pensamento bíblico. Essencialmente eles acreditam o seguinte, que Deus é um ser espiritual. E nas emanações de Deus, cada vez mais distantes da essência, surgiu a matéria. E ao surgir a matéria, surgiu tudo aquilo que é ruim, porque a matéria está distante da essência. Portanto, tudo isso que nós vemos ao nosso redor de maldade, de pecado, de dor, de sofrimento, isto é uma ilusão. Pecado é uma ilusão. Para eles, o homem é essencialmente bom e o mal
é algo que faz parte da periferia do ser humano. Como nós vemos, isso também fere claramente ao pressuposto bíblico que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No conceito bíblico, o homem, para que ele tenha os seus pecados perdoados, ele tem que vir a Jesus, que morreu para dar a sua vida por nós. No conceito da nova era, você não precisa ir a Jesus ou a Deus ou a qualquer outra pessoa que seja. Por quê? Porque você mesmo tem a divindade. As respostas estão dentro de você. Outras ideias que nós apontamos é a chamada autodivinização do homem. Há escritores como Lauro Trevisan que declaram que os problemas sociais pelos quais o homem passa atualmente são decorrentes da ignorância da sua própria divindade. E esse escritor, que é um padre católico, ele chega a interpretar alguns textos bíblicos dando esta ideia da autodivinização do homem. Por exemplo, quando nós lemos em Mateus capítulo 6, versículo 6, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora o teu pai que está em oculto e teu pai que vê secretamente te recompensará. Ele fala que este pai é o eu superior que existe no nosso subconsciente e que, despertado pela nossa percepção da nossa divindade, então os problemas que nos afligem serão eliminados, porque o homem pode resolver todos os problemas por si próprio. Quando nós sabemos que o problema do homem não é esse de ser ignorante de sua divindade, mas sim que ele é afastado de Deus por causa dos seus próprios pecados, e nisso está o problema de toda a humanidade, o afastamento de Deus, e essa aproximação se dá pela pessoa de Jesus Cristo. Paralelamente, a nova era cria também aquela ideia de um sincretismo religioso, seguindo os pontos de vista da chamada criadora da Sociedade Teosófica Mundial, Helena Petrovna Blavatsky, em que ela estabelece pontos de vista dizendo que as diferenças doutrinárias de ensinamento das várias religiões devem ser postas de lado e que, principalmente, deve-se buscar os pontos comuns e assim formar uma religião universal. À luz da Bíblia Sagrada, este ponto de vista não tem apoio, porque diz o livro de Amós, capítulo 3, versículo 3, como andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Também a nova era apresenta essa ideia do relativismo ético, que significa a sua verdade não é a minha verdade, cada qual tem a sua própria verdade. Algo que pode ser errado para você não pode ou não precisa ser errado por mim. Então, ela foge daquele princípio em que a Bíblia estabelece que Deus não muda e, por conseguinte, Ele estabeleceu um tipo de verdade que deve ser aceita por nós todos, desde que Ele é o governador, o dominador, o supremo ser com o qual nós temos que nos responsabilizar. E todas as vezes em que o homem procura formar a sua própria verdade, independentemente da verdade absoluta da Bíblia Sagrada, ele está entrando em caminhos tortuosos. O conceito holístico afirma que tudo está interligado, todas as raças, todas as nações, mas não somente as pessoas e nações, mas também tudo que existe. Então, pelo fato que Deus supostamente está em tudo, é a única verdadeira realidade, então holístico significa viver dessa forma. Viver holisticamente seria criar essa harmonia, não haveria mais guerra, muito utopia em termos de esperanças para o futuro, esse apocalíptico de um futuro em que tudo seria perfeita harmonia, tudo seria amor. Essas ideias vêm desse conceito holístico. Ainda temos que apresentar a reencarnação dentro do movimento Nova Era, que difere da posição espírita kardecista, porque dentro do conceito da Nova Era, essa reencarnação teria
por finalidade fazer o homem aparecer numa nova época, justamente dentro da nova era, em condições melhores do que atualmente, desde que ele, envolvido, como eles dizem, com a era de peixe, sua mente está dificultando o estabelecimento de uma nova posição social e mundial. Agora, à luz da Bíblia Sagrada, a reencarnação é terminantemente contestada. A Bíblia fala de ressurreição, mas não fala de reencarnação. Não porque simplesmente o vocábulo reencarnação não apareça na Bíblia, mas porque, principalmente de acordo com Hebreus 9:27, a Bíblia diz que aos homens está ordenado morrer uma só vez e vindo depois disso o juízo. Assim, à luz da Bíblia Sagrada, a palavra ressurreição, que aparece em João 5:28 e 29, quando Jesus afirma que todos hão de ressuscitar, tanto os maus como os bons, uns ressuscitarão para a ressurreição da vida e outros ressuscitarão para a ressurreição da condenação. Nesse aspecto, aceitamos a posição bíblica da ressurreição e não da reencarnação. Paralelamente à doutrina da reencarnação, há também a canalização. É uma expressão que designa o contato que determinados médiums ou canalizadores entram em contato com espíritos chamados cósmicos e uma consciência luciferiana, porque, segundo a Nova Era, há um registro chamado registro acástico de todas as pessoas que passaram por este mundo, tem suas palavras, seus ensinamentos arquivados num registro cósmico, e então esses espíritos cósmicos transmitem para os médiums ou canalizadores os ensinos que constituem a ideologia da nova era. Ora, à luz da Bíblia Sagrada, comparando Efésios 6, versículo 12, quando Paulo declara: não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, estes espíritos que trazem seus ensinamentos para os canalizadores, eles transmitem ideias conflitantes com a Bíblia Sagrada. E logo podemos chamá-los de profetas falsos, que idealizam uma época parecida com aquela de que a Bíblia fala a respeito da pessoa de Jesus Cristo e procuram então levar a humanidade a aceitar seus pontos de vista contrários à Bíblia Sagrada, conforme nós temos exposto: o panteísmo, o monismo, o relativismo ético, um sincretismo religioso, o evolucionismo cósmico. Todos estes assuntos são trazidos por escritores que entram em contato com esses espíritos que vêm do espaço como espíritos cósmicos. Até aqui você vem recebendo muitas informações sobre a influência que a nova era tem tido na sociedade e como ela vem ganhando novos adeptos. Mas qual será a nossa atitude como cristãos frente à onda mística da nova era? Em primeiro lugar, quero dizer para você, meu caro ouvinte, que você deve se posicionar com amor. Satanás pode imitar qualquer atitude. Ele pode imitar os dons espirituais, mas ele não pode imitar o amor. Nós devemos repudiar a ideologia da nova era, mas nós devemos amar as pessoas que estão enfronhadas neste movimento, nessa ideologia. Jesus disse: nisso conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Se nós amarmos aos nossos semelhantes, nós poderemos arrancá-los do império das trevas e trazê-los para o reino do Filho do seu amor. O segundo aspecto é coragem. Não está mais no tempo de nós estarmos em cima do muro. Este é o momento de nós denunciarmos, de nós levantarmos a nossa voz, de nós trabalharmos, de nós também estarmos introduzidos em todos os segmentos da sociedade. O cristão muitas vezes fica fechado, fica enguetado, fica fechado dentro de si mesmo e perde a oportunidade de estar alcançando as vidas que estão lá fora. E a terceira atitude que nós devemos ter é discernimento. Discernimento, em primeiro lugar, para que nós não fiquemos procurando pelo em ovo, achando que tudo é nova era.
E ao mesmo tempo que estejamos com os olhos fechados, fazendo vista grossa e achando que nada é nova era. Devemos pedir o discernimento de Deus, até mesmo para que nós não lutemos contra aquilo que é bom. Por exemplo, a nova era está falando de defesa de ecologia. Isso deveria ser uma bandeira do cristão e não simplesmente do New Ager. A nova era fala sobre saúde, isto também deveria ser uma bandeira do cristão. Não adianta o cristão ficar buscando só as coisas de Deus e não cuidar do seu corpo, que é o templo do Espírito. Devemos, portanto, ter uma atitude de buscar o discernimento de Deus e saber exatamente do Senhor aquilo contra o que devemos lutar e aquilo que devemos aceitar, porque é uma bandeira de Deus. A paz, por exemplo, é algo que nós devemos proclamar. Eles estão proclamando, nós também devemos proclamar, porque Cristo dá a paz. Portanto, não casse as bruxas, não saia aí correndo afirmando que isto ou aquilo é nova era sem que você tenha consciência de que aquilo realmente seja. Seja coerente, seja ético, seja corajoso e, acima de tudo, ame com o amor de Jesus, que você vai ser um instrumento dele para tirar vidas desse movimento. Em primeiro lugar, o cristão deve reconhecer que está numa batalha espiritual. Ele deve se preparar espiritualmente. E a nova era tem coisas, por exemplo, que são comuns à nossa fé. Por exemplo, eles creem no sobrenatural. É impossível você encontrar um ateu se sentindo bem dentro do movimento da nova era. Isso já é um chão comum, onde nós podemos trabalhar em cima disso. Eu creio também que a nova era pode, ao conversar com o adepto da nova era, porque se examina a Bíblia do ponto de vista esotérico, ocultista, à luz da cabala, fatos históricos a respeito da pessoa de Cristo, do cristianismo, são torcidos. Eu acho que neste momento seria muito bom um cristão pedir para o adepto da nova era citar as fontes. Como é que você sabe disso? Qual é a prova que você tem disso? E pedir uma análise objetiva daquilo, uma prova objetiva daquilo que ele está afirmando. Eu creio que nessa maneira o diálogo então pode ser conduzido tão efetivamente ao ponto de esclarecer até um adepto da nova era. Porque o adepto da nova era, quer ele creia em qualquer coisa ou não, ele tem uma alma preciosa pela qual Jesus Cristo morreu. E não um mestre cósmico, um duende, um gnomo, uma salamandra ou coisa assim. Mas Jesus sim morreu por ele. Nós temos que estar perguntando para nós mesmos, como cristãos, membros de igrejas cristãs, por que é que um número tão grande de pessoas tem aderido a grupos esotéricos? O que será que tem faltado em nós, nas nossas igrejas, que tem feito com que o nosso apelo tenha perdido a sua força, perdido o seu fascínio? E o fato é que as pessoas estão querendo uma vida com muito mais significado, as pessoas querem ter um contato com o próprio Deus. E então eu creio que esse tipo de questionamento pode ser muito salutar para nós descobrirmos o que talvez está faltando em nós, no nosso meio, o que é que isso quer dizer para eventuais mudanças que nós devamos fazer na maneira de cultuar a Deus, nas pregações, na vida em comunidade. Será que nós estamos atendendo as pessoas às suas necessidades? Eu creio que seria importantíssimo se as nossas igrejas, as igrejas cristãs de modo geral, estivessem abertas com pessoas disponíveis para atender as pessoas que viessem da rua a qualquer hora do dia. Agora, quando nós selecionamos um horário em que a igreja vai atender as pessoas, seja domingo de manhã, domingo à noite, é insuficiente. Nós precisamos deixar a timidez de lado e questionar os nossos professores quando eles estão ensinando coisas que são mais ligados com esoterismo, ocultismo, enfim, nova era, e deixam de cumprir o seu papel como professor. É importante que num momento como esse, numa situação como essa, em sala de aula, que você busque um diálogo aberto com o professor da matéria, ou mesmo a direção da escola, sobre o fato que isto não cabe numa sala de aula, isto cabe num local apropriado por pessoas que acreditam nisso e que querem isso. Mas não deve ser imposto sobre todo mundo como sendo a única explicação que tem, vamos dizer assim, do mundo espiritual. É importante que, como cristãos e como cidadãos comuns da sociedade, nós temos plenos direitos de manifestar as nossas opiniões de uma maneira sadia, de uma maneira educada, inteligente. E nós precisamos escrever para os jornais, escrever para as revistas. Nós devemos nos mobilizar para entrar em contato com os canais de televisão,
e dizer que existe um segmento grande da população que não está interessada e não está satisfeita com uma determinada linha na programação. Quantos de vocês não ficam indignados quando vocês vão no shopping center e veem lá aquelas bancas, aquelas tendas de tarô, de búzios, pessoas servindo a comunidade de um modo geral, oferecendo os seus serviços? O que é que impede uma igreja cristã, um grupo de cristãos, de também colocarem ali uma banca de aconselhamento cristão? Imagine você, um grupo de psicólogos cristãos, com uma banca ou uma tenda lá no shopping center, dizendo como vencer a depressão, ou como resolver problemas de relacionamento. Quer dizer, oferecendo serviços que são do interesse das pessoas comuns que estão andando no shopping center. Ou você poderia ser um pouco mais ousado e ter lá uma tenda que ofereça serviços para como se livrar dos vícios, por exemplo. Quem é uma das pessoas felizes que conhece o Deus verdadeiro, o Deus pessoal, único e trino por intermédio de Jesus Cristo? Quem sabe que os seus pecados foram perdoados e que ele é filho de Deus, portanto tem segurança, não será tão facilmente levado por pensamentos esotéricos e místicos como aqueles que se divulgam pela nova era. Aliás, o próprio apóstolo Paulo, em Colossenses, combatendo um pensamento tão semelhante a este moderno, mostrando que não há nada novo debaixo da terra, diz o seguinte: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, que talvez seriam espíritos, aqueles que se procuram canalizar, aqueles guias que a nova era fala. E que não seja segundo Cristo. A realidade, meus irmãos, é a pessoa de Jesus encarnado, histórico, algo que pode ser comprovado pela busca da história, aquele que morreu e ressuscitou, aquele que sabe para onde ele vai quando ele morrer, aquele que confia na revelação já testada através dos séculos, através do cumprimento das profecias, de forma que podemos ter certeza que quem confia nesta palavra, a própria Bíblia, pode ter segurança eterna para a sua alma. De fato, eu fico impressionado como é fácil para esse mundo moderno que pensa que a única realidade, pelo menos pensava, se descobria pela ciência, agora tão facilmente descamba para ideias criadas nas mentes férteis, especulativas, desse pessoal que, de fato, cria sua religião, declara que ele é Deus e assim por diante. Eu não sei como vai encontrar paz desta forma. A verdade está em Cristo. Jesus disse claramente: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém chega ao Deus real, não aquele Deus fictício, senão por Jesus Cristo. Eu vou conversar agora com a Leia, que durante muitos anos da sua vida esteve envolvida com o esoterismo. E nós sabemos que o esoterismo é uma das práticas divulgadoras do movimento da nova era. Leia, quantos anos da sua vida você esteve envolvida com o esoterismo? Cerca de 18 anos, mais ou menos. O esoterismo, como nós sabemos, é uma doutrina fechada. Só as pessoas que estão envolvidas com isso que podem saber o que se ensina lá. E o que levou você a buscar o esoterismo? Eu fui em busca da verdade, a verdade sobre Deus, né? A verdade sobre as religiões, o que as religiões pensavam a respeito de Deus. Qual foi, então, a sua trajetória durante esse período dentro do esoterismo? Eu iniciei com um livro intitulado A Terceira Visão, e esse livro é de autoria de Lobsang Rampa. Lá, nós já tínhamos, assim, práticas esotéricas dentro desse livro. Daí eu parti para Rosa Cruz, e a Rosa Cruz é uma filosofia fechada, né? A Rosa Cruz, ela tem graus, né? Você vai passando de um grau para o outro à medida que você vai estudando.
e eu cheguei até o 8º grau. Quais foram as práticas esotéricas que você executou durante este período? Comecei iniciando por uma teoria, foi uma aula teórica, né, sobre o corpo espiritual. É como se existisse um desenho, né, do corpo espiritual, você teria que conhecer esse corpo espiritual. E a partir daí, a gente fazia as práticas através de energização, utilizando energia. Depois eu comecei a estudar cristais, cromoterapia, que também é manipulação de energias. Tinha também treinamento de telepatia, né? Treinamento de clarividência, que é você enxergar uma coisa invisível. Léa, e com relação à ufologia, o contato com extraterrestres, você teve alguma prática nessa área? Ah, sim, que a meditação, inclusive, inclui, né, essa prática de contato com extraterrestres, né? Mas eu não cheguei a contatar nenhum. Não conseguiu? Não consegui. Bom, e com relação também à terapia com vidas passadas, você mexeu com essa área também? Ah, sim, eu tinha muita curiosidade para saber o que era essa terapia de vidas passadas. E eu consultei uma psicóloga que fazia, né, esse tipo de terapia. E eu, então, fiz algum treinamento lá, alguma terapia, mas só que eu acho que eu não cheguei à vida passada nenhuma. Tive nessa vida o tempo todo. Bom, e durante toda essa busca, você encontrou a paz que buscava, essa verdade que você tanto procurava no esoterismo? Não, eu acho que essas práticas só me confundiram bastante, porque tanta coisa na cabeça, tanta prática, né, e parece que eu estava andando em círculos, eu não chegava a coisa alguma. Isso foi me deixando de uma maneira assim, nervosa, né? Fui ficando com muita raiva dentro de mim, que eu não sabia nem explicar por que essa raiva, né? E o que culminou realmente com essa minha decepção do esoterismo foi quando eu experimentei o chá do Santo Daime. Não sei se você já ouviu falar, mas esse chá realmente acho que mexeu com muita coisa minha. Eu acho que realmente é uma coisa assim maligna, sabe? Porque eu fiquei muito atormentada com isso. Fiquei assim, tipo, uns 3 anos sofrendo muito espiritualmente. Era um tormento. Eu não sei explicar bem o que eu sentia, entende? E coisas começaram a acontecer, coisas ruins. Acontecimentos à minha volta ruins começaram a acontecer. E as pessoas explicavam que, as pessoas do esoterismo, né, da Nova Era, explicavam que isso significava que era uma limpeza de karma. Era alguma coisa que eu tinha feito em outra vida passada e que agora eu estaria pagando por isso. Mas eu não aceitei isso aí, não. Bom, então quando Jesus entrou na sua vida, porque você se decepcionou com o esoterismo, e aí então quando é que você buscou a Jesus de verdade? Dentro do esoterismo eles dizem que Jesus é um dos mestres do astral, né? É um dos mestres do plano espiritual. E esse Jesus seria às vezes inferior a algum outro mestre. E eu sempre tive Jesus como uma figura única, né? Aconteceu o seguinte, eu estava dentro de uma aula de projeção astral e o professor começou a falar assim contra a Bíblia, né, dizendo que a Bíblia era um livro de 2000 anos atrás e que muita coisa foi deturpada. E eu não concordei em nada com isso porque eu nasci num lar cristão, então eu já conhecia muito sobre a Bíblia. Eu estava apenas buscando a verdade. E então a professora também falou sobre Jesus, né, zombando o nome de Jesus. Eu não podia nunca aceitar isso. Lembrei-me de Mateus 10:33, quando Jesus diz: aquele que me negar perante os homens, eu também o negarei perante meu Pai que está no céu. Então eu não podia mais compactuar com aquilo. Eu me sentia assim, chocada com aquilo lá. Uhum. E aí então você buscou Jesus de verdade. E você realmente encontrou essa paz que você buscava em Jesus? A paz do mundo é uma paz ilusória, é uma paz falsa. Essa paz que o esoterismo tentava dar às pessoas é uma paz ilusória. Agora, a paz de Jesus é aquela paz que você tem tranquilidade, você se sente protegido, né? Você se lembra daquela passagem de Salmos que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo.
Quer dizer, você sente Jesus como realmente uma tranquilidade, você descansa nele, né? Essa é a paz verdadeira. E eu realmente, a partir disso, eu invoquei o nome de Deus, pedi a Ele que me mostrasse a verdade. Porque eu estava cansada de correr atrás das coisas que os homens dizem. Então eu queria uma resposta direta de Deus. E Deus realmente me respondeu, através de fatos da minha vida, através de uma mudança interior, de sentimento. Essa raiva que eu sentia, ela começou a esvanecer, entende? Aos poucos foi esvanecendo e hoje eu me sinto uma pessoa mais segura, amorosa, né? Coisa que eu já não estava sentindo mais, amor ao meu próximo. O desejo místico que hoje vemos na sociedade, ele data desde a época da Babilônia antiga, de Babel. Atentem que em Babel eles construíram uma torre cujo objetivo era alcançar os céus. Eu não acredito que aquela torre cujo objetivo era alcançar o céu, era uma torre arquitetonicamente projetada para alcançar o céu. O povo naquela época não era tolo, não era singelo o suficiente de acreditar que a sua engenharia iria varar os céus e alcançar o sobrenatural. E o próprio Deus admite que a partir daquela torre não haveria mais limites para o intento do coração do homem. E por isso confundiu a língua, confundiu o idioma de todos que estavam ali. Aquela torre era, na verdade, uma torre esotérica, com o objetivo de domesticar, de captar e de convergir forças que eles acreditavam autônomas no universo para o seu bel prazer, para o seu bel entendimento. Nós não acreditamos que existam forças autônomas no universo. Não existem energias soltas no universo que podem produzir o bem e podem produzir o mal. Não há forças astrais, esotéricas, que são atraídas através de cristais, de pirâmides, de amuletos, de frases prontas, de receitas químicas que possam ser usadas para o bem do homem. Acreditar que o homem tem poder de domesticar essas forças e usar para o seu bel prazer, faz entender que essas forças estão acima do próprio Deus e que o próprio Deus se submete a essas forças. Veja que fascínio fantástico o homem tem sobre si, que se ele conseguir captar forças que estão acima do próprio Deus, o próprio Deus está domesticado, o próprio Deus está agora a seu serviço. E se houver alguma entidade benigna ou maligna, algum Deus bom ou algum Deus mau, se houver Deus e Satanás, essas forças estão acima deles e eles então obedecem essas forças do universo. É aí que reside a grande tentação, o grande fascínio do misticismo, da feitiçaria. É ter Deus e o diabo ao nosso próprio serviço. Basta crer em eles, que domestiquemos, que tragamos essas forças que estão acima do próprio Deus, essas forças que o próprio Deus e o próprio diabo se submetem a elas. E o homem então busca essas forças autônomas no universo, independentes de Deus, e não entende, não compreende que na verdade não existem forças assim soltas no universo. As energias do universo, na verdade, provêm do próprio Deus. E o diabo, o poder que ele tem, que foi um poder delegado de Deus, ele não pode e não aceita ser manipulado por ninguém. Qualquer um que tenta captar forças independentes do universo está, na verdade, fazendo uma negociata com o diabo e se tornando servo, escravo do diabo. Está a serviço de Satanás. Há uma só maneira e um só método de o homem desvendar os mistérios espirituais. É quando ele se submete ao Deus vivo, que reparte com o homem, que dá ao homem os segredos do seu próprio coração. As Escrituras nos dizem que os olhos ainda não viram, o ouvido ainda não ouviu e ainda não penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que são seus e que nos foram revelados esses mistérios através do Espírito Santo de Deus. Deus quer nos dar poder, Deus quer nos dar dons espirituais, mas debaixo da responsabilidade do serviço e da submissão a Ele, Deus verdadeiro. Ele continua sendo Deus e nós sempre na condição de humanos, sempre na condição de barro frágil nas mãos do oleiro. Quando o homem quer galgar
e ter energias e forças que estão acima do próprio Deus, ele quer ser o próprio Deus. E se tornando Deus, ele na verdade está se tornando escravo do diabo, que foi essa a tentação do diabo, fazer o seu trono acima do trono do próprio Deus. O misticismo é esse desejo já antigo, vem desde lá, a Babilônia antiga, do homem se tornar senhor do próprio universo. Mas nós não fomos feitos para sermos senhores do universo. A mais antiga de todas as tentações foi esta: sereis como deuses. E nós não podemos ser como deuses. Nós somos sempre homens dependentes, frágeis e que precisam do auxílio e do cuidado constante de Deus. Bem, depois de todas essas entrevistas, fica claro que a nova era é uma volta ao passado. E se você pretende ter um futuro junto ao Deus verdadeiro, o Deus que a Bíblia prega, é hora de você abrir a sua vida integralmente a Jesus Cristo, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.